Olá, turma! Vamos voltar agora com Geografia, tá bom? Terceira série. Agora nós vamos falar aqui do panorama socioeconômico mundial. Será que o Brasil, como que ele está? Não é isso? No panorama mundial. Essa aula hoje dá para a gente ter mais ou menos uma noção. Tudo bem? Então, vamos lá. O Brasil no contexto mundial. BRINC. Essas 4 letrinhas aqui representam as iniciais de 4 países. No caso, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia e o C de China. Aí vejam bem, esse povo juntos formam um bloco que trabalha a questão econômica desses países, tá? Brasil, Rússia, Índia e China. Aí nós temos aqui a questão do PIB, Produto Interno Bruto. O Brasil é o 6º país atualmente. Mesmo durante a intensa crise econômica que atinge vários países, o Brasil ainda conseguiu manter-se razoáveis taxas de crescimento. Setores de maior destaque econômico: agronegócio de soja e cana, mineração de ferro e manganês, produção de bioenergéticos, indústria petroquímica, automobilística e siderúrgica. Ou seja, o Brasil, pessoal, ele só precisa que nós, brasileiros, mude os nossos hábitos também. Votar nas pessoas certas, né? Trocar os candidatos, parar de deixar os mesmos candidatos ali, deixar de ser muito consumista. Lembrem-se lá da aula de história, onde fala que o povo indiano jejuava e boicotava a compra dos produtos ingleses. Nós deveríamos fazer isso também, mas eu já falei isso na sala, vocês não aceitam. Nós deveríamos comprar mais o que é nosso, em vez de comprar só o que é dos outros, de outros países. Apesar do crescimento da atual situação econômica favorável, o país ainda apresenta uma série de problemas e contradições internas que classificam como um país subdesenvolvido e industrializado. Ou seja, o Brasil ele ainda é considerado um país emergente, porque a tecnologia no Brasil ela ainda está engatinhando, ela ainda não está num ponto para dizer que o nosso país é tecnologicamente tem uma infraestrutura voltada para a tecnologia, para todas as pessoas terem acesso. Agora mesmo, com a pandemia, dá da gente perceber que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm acesso, não é isso? A tecnologia. Isso o mínimo que eu falo, a questão de computadores, celulares, não é todo mundo, internet. A desigualdade sociais e concentração de renda são 2 principais fatores que explicam os problemas e as contradições sociais. Principais setores sociais atingidos: educação, saúde, saneamento, segurança, moradia e transportes. A gente vê muito falar sobre essa questão. As escolas não estão preparadas para ter uma boa educação no Brasil ainda. Os hospitais, nunca se viu falar tanto na saúde como atualmente. E deu para perceber que é no mundo inteiro, praticamente o mundo inteiro, não dá muita bola para a saúde. Só estão observando que a saúde precisa de mais implementos, mais incentivos, agora por causa da pandemia. Por isso que eu falo, essa pandemia tem um lado positivo. Aí nós temos aqui os países que estão em desenvolvimento junto com o Brasil. Nós temos a Colômbia, a Argentina, aqui no caso os países que estão na América do Sul. E o Brasil, olha, está bem aqui, deixa eu ver, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. Ou seja, o Brasil poderia estar melhor. O IDH,
Índice de Desenvolvimento Humano, formação de medição do desenvolvimento socioeconômico dos países a partir de 3 critérios: saúde, expectativa de vida e mortalidade. Expectativa de vida e mortalidade infantil, educação, analfabetismo e renda per capita. Essas questões aqui, pessoal, é que fazem com que um país tenha o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, alto. Se vocês forem analisar bem, a questão bem aqui, deixa eu apontar para vocês. A expectativa de vida aqui no Brasil, ela ainda não está muito acima. Nós ainda não estamos com a probabilidade muito grande de ultrapassar os 80 anos. Isso significa que a nossa qualidade de vida não está boa. Os países onde as pessoas vivem mais, significa que são países que favorecem uma melhor vida para seus habitantes, para seu povo. Aí a questão, a mortalidade infantil. Também, infelizmente, a mortalidade infantil diminuiu, mas não foi ainda total. Educação, analfabetismo. O analfabetismo, pessoal, eu não vou negar que eu acredito que o analfabetismo diminuiu. Isso aí diminuiu. Porém, existem pessoas que estão naquela questão de estar alfabetizado funcional, como o povo fala. Os grandes pesquisadores aí, eles falam direto sobre isso. A pessoa sabe ler mais ou menos, a pessoa consegue ler um texto, mas ele não consegue observar as informações. Isso é analfabeto funcional. Eu estava procurando aqui uma palavra para me explicar. Infelizmente, isso não é bom para o nosso país, tá? Tem muita gente que estuda de forma precária, não consegue ainda absorver o contexto de um texto. E quando a pessoa tem essa dificuldade, ela é considerada analfabeto funcional, ou seja, ele tem um documento que comprova uma escolaridade, porém ele não tem aquela instrução mínima. Continuando. E renda per capita. A renda per capita, pessoal, é a renda por pessoa de uma família. Infelizmente, se uma família for assalariada, o pai trabalha para sustentar a mãe e os filhos, e digamos que tem 2 filhos, aí 2 filhos, a mãe e o pai, são 4 pessoas. Aí você pega o salário mínimo e divide para essas 4 pessoas. Aí você vai perceber como o valor que aquela família recebe é pequeno. Isso chama-se renda per capita. O correto seria, no mínimo, uma família com 4 pessoas, igual essa que eu citei, ganhar no mínimo, uns 5 mil reais. Aí dividiria, ficaria um valor legal para tratar da saúde, da educação, da alimentação. Isso não quer dizer que a pessoa ia viver muito bem, mas a pessoa teria um pouco mais de subsídio. Tá? E infelizmente a maioria das pessoas, a maioria das famílias sobrevive apenas com um salário mínimo. E isso é aquelas pessoas que têm emprego. Eu não estou falando das pessoas que nem emprego têm, que às vezes dependem de Bolsa Família, de Bolsa Escola, e aí o valor ainda é menor, certo? Aí a variação 0, -1, grupos baixos, olha só, médios, altos, muito altos, 0,800 -1. O IDH do Brasil é 0,718 -84, ou seja, está na 84ª posição em evolução.
Meu Pai eterno, coitado do Brasil. Estado com melhor IDH é o Distrito Federal. O estado com o pior IDH é Alagoas. E assim vai, nosso país vai de vento em popa. O Brasil e o G20. Os G20 são os países, as economias maiores do mundo. Diferenciação: G20 econômico e G20 comercial. Em 2003, Brasil e Índia criaram, junto com mais 18 países subdesenvolvidos, um instrumento de representatividade junto à OMC, visando aumentar suas exportações agrícolas. G20 econômicos. Grupo dos 8 países mais ricos do mundo, G8, somado a alguns países desenvolvidos e outros em desenvolvimento. Aí olha só aqui, as bandeiras representando os países. E o Brasil apareceu aqui, ó. Estamos aqui. Biocombustíveis, um dos setores que mais recebe investimentos do governo. Possibilidade de utilização de combustíveis alternativos ao petróleo vem gerando expansão de algumas culturas agrícolas, mamona, cana, girassol, algodão e etc. Extensão territorial, facilidade climática e pedológica e investimentos governamentais vêm aumentando a produção destas culturas. O crescimento desordenado destas culturas podem provocar aumento de desmatamento e crise alimentar. Engraçado, né? O próprio sistema cria uma ordem, depois já percebe o que vai causar. Então, tudo deveria ser bem organizado, bem pensado para não estimular isso aqui, ó, esse crescimento aqui, ó. O nosso ouro agora é mamona, cana, girassol e algodão. Aí os agricultores pegam e param de fazer o que estavam fazendo, suas culturas, e vão plantar cana de açúcar, girassol, algodão, mamona, porque vai servir para a produção de biocombustíveis. Resultado, vão desmatar a floresta e acontece o que está acontecendo atualmente, não é isso? Conselho de Segurança da ONU, órgão responsável pela manutenção da paz e pela mediação de conflito entre os membros da ONU. Composto por 5 membros permanentes, Estados Unidos, França, Reino Unido, Rússia e China. Ou seja, aqui só a nata, ó. Só a nata. 10 membros que fazem parte da Assembleia Geral. A intenção do Brasil é estar entre os membros permanentes, visando ter poder de intervenção na política internacional. Uma série de pré-requisitos é necessário para a entrada no Conselho. O Brasil tem a seu favor suas intervenções junto à ONU, no Haiti, Timor-Leste e Angola. Ou seja, o Brasil está se movimentando, ele não está parado. Aí nós temos agora a continuidade aqui. O que seria desenvolvimento e subdesenvolvimento, né? Os diversos níveis de desenvolvimento das nações. Países desenvolvidos são os países que possuem uma parcela grande da população, possuem um elevado padrão de vida, com indicadores sociais elevados e poder de consumo de bens e de serviços. E não só essa questão, pessoal, de produtos, de bens de consumo, um padrão de vida com qualidade, não é isso? Uma boa alimentação e tudo, mas também a questão do estudo, da educação. Os países mais desenvolvidos do mundo, se vocês forem observar, todas as pessoas, praticamente, 60%, 70%, 80% da população tem nível superior. Aqui no Brasil, pessoal, infelizmente, ainda não é assim.
Tem muitas famílias onde nenhuma das pessoas concluíram o ensino fundamental ou o ensino médio. Quanto mais fazer uma faculdade. Observem. A partir de hoje, observem os resultados do IBGE. Ele mostra claramente que a maioria das famílias não existe muita gente com formação. A maioria das famílias saiu daquela questão do total analfabeto, porém não tem formação de nível superior. E isso faz também com que o país tenha um índice, o IDH menor. Também são chamados de centrais, ou seja, países ricos ou países do norte. Já os países subdesenvolvidos são aqueles onde uma parcela grande da população possui reduzido padrão de vida, baixos indicadores sociais e baixo poder de consumo de bens e de serviços. Eu faço parte dessa classe. Eu faço parte disso aí. É nós na fita agora. Em geral, são países pobres, cuja economia é pouco desenvolvida e seu produto interno bruto é pequeno, ou seja, são países que vendem menos e que compram mais. Aí um dia uma aluna me perguntou assim: professora, mas se eu compro mais é porque eu tenho dinheiro, é porque eu posso. Não é bem assim. No sistema capitalista não é assim que funciona. Se eu compro mais, eu consumo mais e eu vendo menos, cadê o lucro? Eu vou obter lucro quando eu vendo, não é quando eu compro. Quando eu compro eu estou gastando. Tá, pessoal? Vamos prestar atenção nessas questões aí, que são muito importantes. Ou seja, os países subdesenvolvidos também são conhecidos como periféricos em desenvolvimento, pobre ou países do sul. Até isso, né? Até essa questão inventaram. Norte, cima, sul, baixo. Ou seja, quem é rico está em cima, quem é pobre está embaixo. Eita, o sistema é bruto. As características dos países centrais: elevado nível de industrialização, controle científico e tecnológico, alta expectativa de vida, baixa taxa de natalidade, predomínio dos setores secundários e terciários, elevado consumismo, elevada renda per capita, ou seja, a família tem uma renda boa, né, para todos os familiares, baixa taxa de analfabetismo, exportadores de produtos industrializados, predomínio da população nas áreas urbanas. Essas são as características dos países centrais. Os países periféricos, que são a organização para os países subdesenvolvidos, né? O nosso está incluído. As características dos países periféricos: dependência tecnológica e financeira, ou seja, nós compramos computadores, notebooks, netbooks, celulares, quase todos os produtos tecnológicos nós compramos de outros países. Tá? Olha a dependência tecnológica aí. Financeiro: Brasil ainda pega muito dinheiro emprestado com outros países. Tá? Continuando, a economia basicamente agrícola, fornecedor de matéria-prima. Nós ainda precisamos muito da questão da agricultura. A nossa agricultura ainda é a nossa renda maior. Nós temos que lembrar disso e valorizar os agricultores, tá? Nós também ainda somos vendedores de matérias-primas, tá? Essa questão, nós vendemos matéria-prima, sim, vendemos, mas nós temos que ver para quem e como que a gente vende. Depois, aquela matéria-prima que nós vendemos num preço irrisório
E nós compramos essas mercadorias que foram fabricadas para lá num preço muito elevado. É como se nós tivéssemos fornecido o material para fazerem algo para nós e a gente ainda pagar por aquele material. Se liguem nisso aí. Dá para descobrir porque que o Brasil é subdesenvolvido. Mão de obra barata. Olha, a nossa mão de obra é barata, principalmente porque nós não somos qualificados, tá? Eu tenho 3 irmãos, né? Um mora em Manaus, é um cara muito trabalhador, meu irmão. Meu irmão estudou até o 7º ano, antiga 6ª série. E ele trabalha como pedreiro. Ele trabalha como pedreiro. Quando não tem vagas para ele trabalhar como pedreiro, ele trabalha como motorista. Tá? Ele tem experiência como motorista, como pintor, como pedreiro. Porém, eu observo que a mão de obra dele é super barata. Tá? Como ele não tem um emprego fixo, ele faz a qualquer preço, porque ele está precisando. Então, no nosso país tem milhares e milhares de pessoas desempregadas e milhares de pessoas que sabem sobreviver, que se viram, que sabem um pouquinho de cada coisa. Então, essas pessoas recebem um valor pequeno por um serviço que ele faz e que é de boa qualidade, porém ele não tem formação para aquilo, tá? Eu fico observando, às vezes o pessoal contrata técnicos para trabalhar em algum escritório, alguma coisa, pessoas leigas, mas que sabem fazer o trabalho. Resultado, uma pessoa que realmente é formada iria ganhar em torno de seus 4, 5, 6 mil reais. Aquela pessoa que não tem a formação, mas sabe fazer o trabalho, ganha às vezes um salário mínimo e ainda fica satisfeita com isso, tá? A nossa mão de obra é barata por isso, pessoal, falta de formação. Aí, predominante no setor primário. Elevada taxa de natalidade e mortalidade, principalmente a infantil, ou seja, nascem muitas crianças, porém ainda a mortalidade ainda é grande. Predomínio de jovens na estrutura etária, ou seja, muitos jovens trabalhando em vez de estar estudando. Grandes desigualdades sociais. Importadores de produtos industrializados. Aqui, ó, nós compramos muito material importado. Muito. Tá? Nós compramos muitos produtos industrializados. Quando eu falei agora, o Brasil vende matéria-prima, porém vende num preço barato. E compra os produtos industrializados, ou seja, importa, traz para cá materiais, produtos muito caros, que são fabricados normalmente com a matéria-prima que o Brasil vendeu, barato. Aí nós temos as pirâmides etárias, aqui a África e aqui a Europa. Olha só a diferença. Muita gente aqui na base, muita criança. Aí aqui poucas crianças. Aqui nós temos os jovens que estão trabalhando, né, dos 20 até mais ou menos 50, 55 anos. Aí vai diminuindo. Olha o tanto de idosos. Isso na África. Já na Europa, olha como é diferente, ó. Menos crianças, mais jovens trabalhando para suportar, para sustentar toda essa pirâmide etária, não é isso? E olha os idosos, ó. Olha a quantidade de idosos a mais que nós temos na Europa, tá? Na África, pelo fato das pessoas não terem melhores condições de vida, as pessoas morrem antes, tá? Na Europa,
as pessoas vão até os 80 anos de boa. Na África, no máximo até 65 anos. Viu só a diferença entre um país desenvolvido, rico, e um país subdesenvolvido e pobre? Continuando aqui. Deixa eu ver qual foi o slide. Aí nós temos as origens do subdesenvolvimento. O subdesenvolvimento e desenvolvimento são realidades resultantes do processo do capitalismo, com a exploração colonialista e imperialista. Houve uma transferência de riqueza das colônias para as metrópoles. Ou seja, os países desenvolvidos eram os países que exploravam e recebiam riquezas das colônias no passado. O nosso sugador, não, o nosso sanguessuga foi Portugal. Portugal deve ter administrado seu dinheiro, suas riquezas muito mal, porque o nosso suga-suga aqui, Portugal, era para ter ficado uma das potências maiores do mundo. Por quê? Porque Portugal sugou as riquezas naturais do Brasil durante muito tempo, tá? Olha só, de 1500 até 1822, o Brasil era totalmente da coroa de Portugal, tá? De 1500 até 1822. É óbvio que depois de 1822 diminuiu, mas não quer dizer que diminuiu rapidinho, acabou. Não, mas até 1822 era muito, era ouro, era madeira, era tudo. Todas as grandes riquezas brasileiras eram levadas para Portugal. E quando o Brasil já estava com a miscigenação e evolução, plantando isso, aquilo outro aqui no Brasil, vendiam-se os produtos e levavam só o dinheiro para Portugal, para a coroa portuguesa, tá? Então, acho que todo desejo meu é válido. Eu não gosto de Portugal de jeito nenhum, porque Portugal é responsável pelo modo como nós estamos na atualidade. Aí nós temos, ou seja, hoje os países desenvolvidos eram os que exploravam e recebiam riquezas das colônias do passado. O capitalismo, da mesma forma que gerou desigualdades dentro de cada país, gerou desigualdade entre os países. O capitalismo, por quê? Porque o capitalismo visa o lucro. Se eu sou patroa, eu vou querer que o meu funcionário se doe, trabalhe a ponto de eu lucrar com o trabalho dele. Porém, eu vou pagar um salário mínimo para ele. Então, ele vai ganhar pouco e eu vou ganhar muito com o trabalho dele. Eu vou triplicar o valor que eu pago para ele. É a mais-valia. Então, continuando aqui, eu fecho um e abro o outro. O subdesenvolvimento não é, como muitos pensam equivocadamente, insuficiência ou ausência de desenvolvimento. É aquilo, pessoal, que eu falei para vocês agora há pouco. É uma questão do olhar. A minha cultura é essa, eu não posso querer que a cultura do outro seja igual à minha, ou vice-versa, tá? O subdesenvolvimento é um produto ou um subproduto do desenvolvimento, uma derivação inevitável da exploração econômica colonial e neocolonial que continua se exercendo sobre diversas regiões do planeta. Até hoje a gente sabe muito bem que os países ricos ganham através dos países mais pobres. Isso até hoje. Se você for pesquisar, você vai ver o tanto que o nosso país mesmo dá lucros, beneficia países mais ricos, tá?
que leva ao subdesenvolvimento, baixo nível de democracia, governos autoritários, corrupção, baixo investimento em educação, baixo nível de desenvolvimento tecnológico, modelo de produção ineficiente, falta de planejamento familiar, problemas de infraestrutura, tudo isso leva ao subdesenvolvimento. Por exemplo, um país que tem famílias tendo 5, 10 filhos, gente, eu ainda encontro famílias assim. Eu fico preocupada porque, pessoal, formar uma pessoa é muito difícil, tá? Principalmente num país de terceiro mundo como o nosso. Faculdade é cara, a concorrência é grande. O que eu acho mais interessante é isso, porque o filho do rico estuda nas melhores escolas e quando ele vai fazer faculdade, ele quer fazer na federal. Por quê? Porque botaram na cabeça de várias pessoas que o diploma mais valioso que tem é o da federal. Então é assim que acontece. O filho do pobre estuda na escola pública, onde faltam vários dias de aula, e o filho do rico estuda na escola boa, de qualidade, escola particular, onde ele não perde um dia de aula, onde ele tem todos os materiais necessários para uma boa aula. Resultado, quando ele vai fazer faculdade, né, ele faz na federal, que é para tomar a vaga do filho do pobre. Tentem observar sobre isso. Isso aí, para mim, já é um golpe baixo. Aí nós temos aqui, pessoal, tema estudado. Panorama socioeconômico mundial. Deu para me mostrar para vocês mais ou menos como que é a sociedade econômica no mundo, né? O neocolonialismo, começando por história, eu falei sobre a questão das independências da Ásia e da África, né? A descolonização, já que em geografia, o panorama socioeconômico mundial, para você ver que existem países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países pobres, países ricos, e isso tem muito a ver com a colonização. Aí nós temos atividades nas páginas 37, 40, 41, 42, 47 e 48. Entregar até o dia 30 de junho de 2020. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem vocês vão ter o quê? Hoje são 8. Se hoje são 8, 9, aliás, se hoje são 9, daqui 21 dias. Daqui 21 dias vocês deverão enviar essa atividade para mim. Se organizem, pessoal, para que não fiquem muitas atividades acumuladas para que vocês enviem para mim depois, tá bom? Organizem-se. Hoje nós temos aula de História e Geografia. Você já sabe que dia que você precisa enviar para mim? Daqui 21 dias. Então, hoje é quarta, né? Hoje é terça. Tô ficando doida. Hoje é terça. Então, você se organiza para que você não acumule tarefas, não acumule atividades para fazer. Tudo bem? Boa noite. Até a próxima, se Deus quiser, tá certo? Um cheiro e até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Estou me esforçando, acredito que todos os professores, porque está sendo difícil dar aula sozinhos. Acreditem nisso. O professor só existe se tiver o aluno. Isso aí, para mim, é muito importante. Eu preciso do aval de vocês para eu saber se está tudo bem, se não está. Acreditem, nós estamos nos esforçando para fazer essas aulas ficarem atraentes, mas é muito difícil, tá? Ficar só nós com um computador e uma sala vazia não é fácil, tá? Muito obrigada, pessoal, e até a próxima aula, se Deus quiser. Olha, não esqueçam, usem máscaras, coloquem aqui do ladinho para não machucar a orelha, ou então coloquem na orelha mesmo. Um cheiro. Tchau.